Meus irmãos, já estamos no ar. Aí nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 2, versos de 1 a 13. Estamos estudando a carta de Tiago, e essa carta é o cristianismo na sua prática. É interessante porque a carta de Tiago foi uma das primeiras cartas que foi escrita. E lá em Atos dos Apóstolos, Lucas, no foco dele, só mostrou o aspecto triunfalista da igreja, né? O avanço da igreja, o crescimento da igreja. Narrou apenas alguns episódios, como Ananias e Safira, mas Tiago, então, ele vai, de uma certa forma, abrir o confessionário da igreja primitiva, porque aqui ele trata dos problemas, né, existentes dentro da igreja. E o primeiro problema que ele tratou aqui foi essa questão das provações que nós enfrentamos. E Tiago diz que nós devemos encarar, do ponto de vista positivo, as provações, para que essas provações não virem tentações na nossa vida, né? Depois ele trata sobre a religião perfeita, sobre o controle da língua, né? Sobre o cuidado que a gente deve ter uns com os outros, principalmente uma questão daqueles que estão passando por suas tribulações e dificuldades. Ele recomenda-nos, no capítulo 1, né, a questão da prática daquilo que nós aprendemos, que a nossa religião não seja uma religião apenas de teoria, né, mas ele diz aqui que nós devemos ser praticantes da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que existe na igreja, que a gente tenta esconder, mas não consegue, porque é da natureza humana, que é aquilo que se chama acepção de pessoas. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E ele termina dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus amados irmãos, se existe uma palavra que é muito usada hoje para descrever o principal problema que nós temos nos relacionamentos humanos, é a palavra preconceito. Preconceito. E como a própria palavra, a etimologia da palavra, preconceito é você estabelecer previamente
um pensamento ou um conceito acerca da pessoa que você está se relacionando. E os principais tipos de preconceitos que nós temos hoje, né, é o preconceito racial. Racial. E quando nós praticamos aquilo que comumente se chama de racismo, né? Nós temos um conceito da pessoa por causa da cor da sua pele, ou do lugar que ele nasceu, né? O japonês ali, descendente de japonês, o nordestino, cabeça chata, o gaúcho. Nós somos um país de diversas culturas, de diversas raças, mas muitas vezes nós estabelecemos preconceito, claro, dentro dessa área, desse campo do relacionamento. Existe o preconceito sexual, é aquele que é praticado pelos homens contra as mulheres e agora também das mulheres contra os homens. Aquilo que a gente chamaria de machismo e agora está na onda o quê? O feminismo. A briga entre os sexos, né? Semana passada mesmo nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E há um movimento, né, liderado pelo feminismo hoje, tentando resgatar o papel da mulher, etc, etc, etc. As mulheres brigam porque elas exercem as mesmas funções, mas ganham um terço de que um homem ganha na mesma função. Então o preconceito está aí até no campo da recompensa econômica. Tem um preconceito religioso, é aquele que é praticado contra a pessoa só porque ela faz parte de uma outra religião. A gente precisa tomar cuidado, porque se há um preconceito do islamismo contra o cristão, nós precisamos tomar cuidado para que nós também não desenvolvamos um preconceito contra aquela pessoa que adota a religião islâmica, e a gente sempre vai achar que, pelo fato de ser islâmico, ele é terrorista, ele vai soltar bomba, ele vai matar a gente, né? Existe também o preconceito social. É aquele que é praticado contra uma pessoa por causa da sua condição financeira ou intelectual. Essa aqui acho que está mais na nossa entranha, né? E depois que Chico Anísio criou aquele quadro, que ele não gostava de pobre, né? Ele odeia pobre. E isso é uma coisa que está bem presente, porque na sociedade que nós vivemos hoje, pelo fato de ser uma sociedade materialista e consumista, você é prime, você é top por aquilo que você tem, pelo seu dinheiro, né? É só você estabelecer uma relação dessa com o seu gerente, você vai ver, né? O gerente do banco, ele quer que você coloque dinheiro lá e você é valorizado por aquilo que você tem. Mas vamos aqui para o texto. Vamos para o texto. E aqui, primeiro versículo, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em outras palavras, nós temos aqui um mandamento: não faça acepção de pessoas. Não coloque em prática, ou não verbalize o seu preconceito. Combata isso dentro de você. Porque a acepção de pessoas não é apenas a prática, mas a gente tem a acepção dentro de nós, na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir. E aqui, 3 detalhes desse mandamento. Primeiro, esse mandamento tem um público-alvo. Qual é o público-alvo aí? Ele está dizendo, meus irmãos. Então ele está falando que a acepção de pessoas acontece o quê? Dentro da igreja. Dentro da igreja. A ideia aqui é o favoritismo ou tratamento parcial que estava acontecendo lá dentro da igreja em Jerusalém. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26.
Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Preste atenção que a base da membresia da igreja primitiva, a base era de pobres. Eram os pobres, eram os escravos. Você se lembra que Jesus, quando foi montar a sua liderança, ele foi lá justamente na Galileia, que é a região mais pobre. O cara que morava em Jerusalém, eles diziam, né, as autoridades, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, pode vir alguma coisa que preste. No primeiro testemunho que Pedro e João eles dão perante o Sinédrio, né, eles são reconhecidos como pessoas incultas. E Paulo, ao escrever a igreja de Corinto, ele está colocando aqui, está revelando para nós um fato de que a base, a maioria da igreja, era formada por pessoas pobres. Veja, no capítulo 6, a partir do versículo 9, Paulo vai dizer outra coisa interessante. A igreja era formada por pessoas que tinham passado sujo. Tinha capivara grande, né? Igreja cheia de gente errada. Veja aí, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz assim, Paulo diz assim: tais fostes o quê? Algum de vós. Então, todo mundo aqui é ex alguma coisa, né? Ex-ladrão, ex-afeminado. É a primeira vez que eu vejo aqui uma comprovação que um sodomita pode se tornar o quê? Cristão. E a Bíblia está dizendo que pode. E essa questão da sodomia aqui e do afeminado está sendo tratado aqui como pecado. E essas pessoas, elas podem ser perdoadas, restauradas. E ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então é o seguinte, irmãos, não deve fazer acepção de pessoa, porque todo mundo aqui tem um passado, tá? Você está com cara de santo agora, está cheio de asa angelical, mas Deus operou na sua vida, Deus transformou a sua vida. Mas eu queria chamar a um detalhe também, que na igreja primitiva tinha pessoas ricas também. Veja lá Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. E Jesus gostava dessas mulheres, porque essas mulheres colaboravam com o ministério de Jesus. Então esse negócio de Jesus só gostava de pobre, não. Jesus gostava do pecador. Certo? Veja lá, Lucas capítulo 8. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. O que diz aí? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Então, a igreja tinha pobre? Tinha. Mas a igreja também tinha pessoas que possuíam o quê? Bens. Pessoas que foram convertidas, transformadas. Vamos mais adiante, só para a gente pegar outro texto. Zaqueu, né? Ele era um homem rico. José de Arimateia era um homem rico. Muitos sacerdotes em Atos 6, 7. O eunuco, que era alto oficial de Candace. Cornélio, procônsul Sérgio Paulo. E veja, por favor, o que diz lá, Atos 17, versículo 4, a igreja de Tessalônica. Atos 17, versículo 4. O que diz aí? Atos 17, 4. Alguns deles
foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos, e aí diz o quê? E muitas distintas mulheres, mulheres da alta sociedade de Tessalônica. Então, irmãos, é importante nós entendermos que a igreja é uma comunidade de pessoas de todas as classes sociais. Nós temos aqui o reitor da Universidade Mackenzie, mas nós temos aqui o seu João, que é verdadeiro aqui na Ceasa. Nós tínhamos aqui conosco o pai da Tamar e do Jefferson, que vendia pirulito na porta do colégio para sobreviver. A igreja é assim. Então, não existe a possibilidade de você fazer uma igreja, ou a igreja de Cristo, ser uma igreja de uma classe só. De uma classe só. Se você for estudar na Bíblia, você vai descobrir que Jesus Cristo, ele salvou tanto o rico quanto o pobre. Então, pegar Tiago para dizer que Jesus fez uma opção pelos pobres, isso é mentira. Não tem como, não tem fundamentação bíblica para isso. Veja, por favor, lá em 1 Timóteo, seis, 1 Timóteo 6. O que diz aí? 1 Timóteo 6, a partir do versículo 17 em diante. O que diz aí? Exortai aos ricos do presente século, que não sejais orgulhosos, nem deposita a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumule para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Então preste atenção, que na igreja, lá em Éfeso, que Timóteo foi pastor, que Paulo plantou, que depois João, ao escrever Apocalipse, ele era pastor dessa igreja. Lá tinha gente com dinheiro, tinha uns ricos lá na igreja. Então, irmãos, a igreja é uma comunidade de pessoas com todas as classes sociais. Por isso que existe acepção de pessoas, por isso que esse pecado, ele é possível dentro da igreja. Segundo lugar, o público-alvo, meus irmãos, o mandamento: não façam acepção de pessoas. Então preste atenção. Não olhe com favoritismo as pessoas por causa da sua aparência, roupas, riqueza ou posição social. Não seja parcial. Se você tem a mesma fé em Cristo, não deve praticar o favoritismo. Certo? Vamos usar dois textos do Antigo Testamento, por favor. Vamos pegar lá Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18. Vamos ler juntos esses dois versículos, eles são bem fortes aí. Deuteronômio 10, 17 e 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então, eu queria destacar aqui a ênfase que Moisés dá aqui, que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Ele não faz. E uma coisa que também você precisa aprender, ele não aceita o quê? Suborno. Você não pode subornar Deus. A gente tenta às vezes, né? Porque o suborno, a gente quer negociar com Deus, negociar umas bênçãos aí, fazer uns acordos com Ele, mas Ele não aceita. Ele é insubornável, né? Ele não aceita o suborno. Vamos só pegar mais um texto para reforçar isso aqui.
Porque o mandamento, ele está fundamentado justamente no caráter de Deus. Nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. E aí, veja o que nós vamos encontrar lá em 2 Crônicas 19, versículo 7. 2 Crônicas 19, versículo 7. Diz assim, vamos ler juntos? Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Então, com Deus não tem parcialidade. Você sabia qual é o maior exemplo que nós temos no Novo Testamento de fazer acepção de pessoas? Era o próprio judeu que fazia acepção de pessoas com os gentios. O sujeito mais parciais, mais preconceituoso se chama Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele era preconceituoso, ele não gostava de gentio. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quando Cornélio tem a visão e vai, e aí Pedro, no versículo 10, no capítulo 10, estando com fome, quis comer, mas enquanto preparava comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Cuidado, você não usar esse versículo fora do contexto, tá? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez lhe falou, terceira vez lhe falou. E aí você vai entender o que Pedro vai colocar lá diante, né? E ele vai dizer claramente que Deus não faz acepção de pessoas. E ele vai, verso 34, 10:34, o que diz aí? 10:34. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, no capítulo 11, Pedro é chamado para dar explicações por que ele foi para a casa de Cornélio. E ele vai explicar, ele vai se defender, né? E ele vai dizer, né, claramente, que Deus não faz acepção de pessoas. E ele vai prestar um relatório, e ele vai dizer, no versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas palavras, apaziguaram e glorificaram logo também os gentios. Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Pedro achava que para um gentio se converter, se tornar cristão, primeiro tinha que virar judeu para depois virar cristão. Então nós hoje somos preconceituosos, nós somos muito reformados. Tem reformado aí que não gosta do pentecostal só porque o cara acredita no arrebatamento, né? E a gente vai começando a achar que essas pessoas são... o arrebatamento nós acreditamos, mas não só no final, tá? A gente começa a fazer acepção de pessoas pela formação, pelo nível de conhecimento teológico, intelectual, bíblico que a pessoa tem. Isso? E você acha que Pedro se consertou depois disso? Vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 2. Esse Pedro deu trabalho para Paulo. 2 Coríntios, Gálatas capítulo 2. Veja lá em Gálatas capítulo 2.
Versículo 11, diz assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, vê Antioquia, veja que Pedro já tinha passado por aquela experiência. A igreja de Antioquia, ela foi plantada no capítulo 11. Resistir face a face, Paulo está dizendo, porque se tornaram repreensíveis. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Veja que Pedro é o seguinte: quando ele estava com os gentios, longe dos judeus, ele era gentil pra caramba. Mas quando os judeus que chegavam, que eram aqueles que defendiam a circuncisão, então ele se afastava dos gentios. Então Pedro tinha duas caras, mais ou menos isso. E a Bíblia não esconde isso, porque isso é uma coisa que está na nossa natureza. Pedro já tinha tido a visão, Pedro já tinha sido usado por Deus para abrir a porta dos gentios, mas ele lá no seu interior, ele continuava com preconceito, com parcialidade, com acepção de pessoas. Então, irmãos, Tiago está tratando de um assunto aqui, que é bem do século XXI, né? Eu acho que isso aqui vai existir até Jesus Cristo voltar, né? Hoje a tua tem preconceito com gordinho, magrinho, né? Hoje tem outros tipos de preconceito aí que tomando conta. Deus abomina a parcialidade e estabeleceu leis proibindo tais práticas, principalmente contra os pobres. Abra sua Bíblia em Mateus 22:16. Mateus 22:16. Porque tem muita gente que usa Jesus para falar que Jesus só gostava de pobre. Mas Jesus diz aí: enviaram-lhes, 22:16, enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência, o quê? Dos homens. Então Jesus, ele olhava o interior, ele não olhava a aparência. Levítico, vamos lá, só para a gente encerrar essa parte, nós estamos só no primeiro versículo. O público-alvo desse mandamento, a igreja, o mandamento não fazer, porque Deus não faz. E eu queria destacar aqui Deuteronômio 15, versos de 7 a 11. Você sabe que Deus deu leis, né, a favor dos pobres. Se Deus deu leis a favor dos pobres, para proteger os pobres, ele reconhecia que sempre haveria o quê? Acepção de pessoas nessa questão da grana. E você pode ter certeza que os ricos sem Deus não gostam de pobre. Certo? O rico gosta do JK. O rico, se for para o Raposo Tavares, não gosta. Né? E a gente vê, por exemplo, que os condomínios hoje, os balneários, tudo, até hoje os prédios são feitos para atender determinadas classes, padrões. Veja o que Deus diz aí, né? Quando entre ti houver algum pobre, e ele fala de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhes abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para as suas necessidades. Emprestar para atender às necessidades. Fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. A igreja está cheia de gente também que quer se aproveitar. Tem uns pobres aproveitadores aí, que só vive em crise, não resolve. Toma dinheiro emprestado aqui, toma ali do irmão, toma aqui, pede ajuda aqui. Mas veja que a lei de Deus está estabelecendo aí.
Veja o versículo 9, lê comigo aí. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão de sorte, que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então, você sabe que o judeu guardava aquele negócio dos 7 anos, depois dos 49 anos, onde era chamado o ano do jubileu. Então, tomar cuidado, porque não ter no coração a esperteza, né? A esperteza, passar para trás, meu irmão, né? Usando inclusive coisas que são bíblicas. Vamos adiante, irmãos. Vamos lá, para voltar para Tiago, o primeiro versículo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, o público-alvo, a igreja, meus irmãos, o mandamento, não faça acepção de pessoas. A razão para a qual nós não devemos fazer acepção de pessoas. Qual é, irmãos? Jesus é o Senhor da glória. Presta atenção bem nisso. A glória humana não serve para nada. Nada. Na igreja, não é a glória das pessoas ricas, das pessoas intelectuais. A glória que se manifesta na igreja é a glória de Deus. De Deus. Irmãos, quando nós começamos dentro da igreja a dar glória às pessoas, nós estamos obscurecendo a glória que é de Cristo. De Cristo. Quero chamar a sua atenção para isso. Hoje, a glória de Deus, ela habita individualmente em cada crente. Então nós devemos glorificar a Deus pelas pessoas que estão na igreja. Quer ver um detalhe que eu queria chamar a sua atenção para isso? Vamos voltar lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. A partir do versículo 26, nós já lemos 28, diz assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. São nada, mas pensam que são. Certo? Aí ele vai trabalhar aqui, mas vós, versículo 30, ele diz, versículo 29, por que Deus fez isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí ele coloca, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Verso 31, lê comigo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se é para ter glória aqui na igreja, a glória que nós temos é que nós somos de Cristo. O que você tem é acessório. O que você tem é que Deus tem lhe dado. Você é apenas um mordomo. Veja na prática isso, por favor, lá em Gálatas, capítulo 1, quando Paulo se converte. Gálatas, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Versículo 24, dê comigo aí. E glorificava a Deus a meu respeito. O impacto da conversão de Paulo foi tão grande. Ele era um cara tão importante no ambiente judaico. Ele vai dizer aqui que ele estava na frente dos outros, né? Ele era um cara tão perverso, ele perseguiu tanto a igreja,
que quando ele se converteu, o povo deu glórias a Deus pelo fato daquela obra que Deus fez na vida dele. Então, irmãos, se você tem um rico, dê glória a Deus, porque Deus está dando dinheiro para esse cara, e você pede logo uma oferta missionária para o cara não ficar. Vamos ter essa. E se Deus tem lhe dado dinheiro, não use o dinheiro, né? Achar que você pode ter uma influência maior na igreja por causa do seu dinheiro. Né? Tem crente que diz, se eu deixar de dar dízimo aqui, essa igreja vai fechar. Isso é uma loucura, eu já vi presbítero falar isso. Crente falar isso. Como se a igreja existe por causa da dependência dele. Né? Por isso que na igreja, Jesus diz, quando você fizer alguma oferta, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Deus, teu Pai, que vem em secreto te recompensará. Jesus combate muito isso lá em Mateus capítulo 6, aquela religiosidade de tocar trombeta, né? O pastor Hernandes gosta de citar aquele exemplo que o sujeito chega no espelho e canta, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Para com isso, irmão. Baixa a sua bola, que você não está com essa bola toda, não. Tá bom? Mas, irmãos, preste atenção, que Tiago agora vai dar um exemplo do que estava acontecendo na igreja. Lá na igreja de Jerusalém, estava acontecendo justamente esse problema entre pobres e ricos. Pobres e ricos. Dá uma olhadinha que ele vai dizer aí. Tiago, capítulo 2, depois de versículo 2, ele vai dizer, se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tens os trajes de luxo, e lhe disser, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Então, Tiago usa aqui a figura da sinagoga, que era um lugar onde os judeus se reuniam. Mas a palavra também tem a ideia de uma assembleia onde o povo está reunido. Tiago está dizendo aqui, ele está denunciando que na igreja, o visitante rico é recebido com distinção. E o visitante pobre é recebido com desdém. Então, se o cara chegou no estacionamento aqui com um carrão bonito, desce todo, né? Aí chega o irmãozinho nosso aqui de trem, o visitante vem de trem, público do Paulo Júnior, né? Quando baixa aqui, aí vem aquela turma toda. E você tratar com diferença, e ele está denunciando que isso existia dentro da igreja. Certo, irmãos? O pastor precisa tomar cuidado, porque o pastor, todo mundo dá dízimo, né? Aí tem o dízimo gordo, tem o negócio do dízimo gordo. E aí usar esse argumento e começar a tratar as pessoas o quê? Diferentemente. Tem uma coisa, por exemplo, que a tesouraria da IPB criou, que eu já protestei, aquele negócio de dizer, de colocar as igrejas que mais contribuem. Né? A nossa está em primeiro lugar, lá, pelo volume de dízimos. Mas aquela igrejinha pobre lá que arrecada 3 mil e dá 300, é tão fiel quanto a gente. Então não é um montante. Não é um montante. Né? Então nós precisamos trabalhar bem a nossa mente, irmãos, nosso coração, porque essa questão de rico e pobre é uma coisa terrível. Vocês se lembram quando houve aquela invasão dos shoppings aqui pela turma pobre, né? Turma de periferia que vinha, e de vez em quando há um problema. Aí, quando algum pobre chega em algum lugar, né? Eu me lembro uma vez que eu fui, eu ganhei um terno, não sei de quem foi, me lembro agora, do irmão nosso aqui da igreja, e eu tive que buscar esse negócio lá no Iguatemi. E eu cheguei lá com o Celta preto todo sujo.
Só que eu estava com tanta pressa que eu botei ali onde tem manobrista, né? Aí o cara olhou para mim assim e disse, não. Eu falei, não, rapaz, eu tenho dinheiro para pagar. Outra coisa, o carro é de pobre, e era preto o carro. O céu está preto. Está sujo, mas eu pago isso aqui, mano. E está pago, tá? Mas o cara não queria manobrar o carro, não. Também, o que eu quero fazer no meio dos ricos, né? Mas isso existe, irmãos. Existe. Nós estamos no dia a dia aí, enfrentando esse problema. Agora, eu queria chamar a sua atenção. Na Bíblia, presta atenção, na Bíblia, há mais de 200 versículos falando sobre o pobre. Deus é chamado por muitos nomes em todas as Escrituras. Muitos do seu nome enfatizam o seu grande amor para com os pobres. Ele é defensor do órfão e da viúva. Ele é protetor dos pobres, salvador dos pobres, provedor dos pobres, refúgio dos pobres. Há promessas abençoadoras para aqueles que cuidam dos pobres. Vamos ver lá, Salmo 41, verso de 1 a 3. Salmo 41. Veja que promessa maravilhosa Deus faz aí. O que diz aí? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, e não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade, na doença, tu lhe afofas o quê? A cama. Veja que promessa maravilhosa, promessas de Deus para aqueles que atendem e cuidam dos necessitados. Então nós temos um mandamento, nós temos o problema, é real, é isso que Tiago está querendo colocar aqui. Dentro da igreja existe acepção de pessoas, mas ele vai colocar dos versos 5 a 13, motivos para nós não fazermos acepção de pessoas. Certo? Ele vai colocar aqui alguns motivos. Primeiro, a acepção de pessoas é algo incoerente. Ele começa dizendo em Tiago 2,5, veja lá. Tiago 2,5. Ouvi, e ele chama meus amados o quê? Irmãos. Não escolheu Deus os que eram... Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Ele está dizendo que Deus escolheu as pessoas mais pobres para serem o quê? Ricas do ponto de vista espiritual. E pobres aqui tem o aspecto da falta de dinheiro, mas pobre também tem aquele da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque tem pobre que é rico de espírito, que é soberbo. Né? Mas eu quero chamar a sua atenção porque ele vai mostrar. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque se nós estamos aqui, nós éramos pobres e Deus nos escolheu para que nós fôssemos ricos. Segundo, ele vai usar o segundo argumento aí, e ele vai olhar para a sociedade e vai dizer assim: são os ricos que oprimem os pobres e blasfemam o nome de Deus. Está lá, versos de 5 a 7. Tiago está dizendo o seguinte para aqueles irmãos: se vocês desprezam aos pobres, vocês tratam mal aos escolhidos de Deus. Se vocês tratam com favoritismo o rico, vocês estão tratando bem aqueles que blasfemam o nome de Deus e os opressores dos menos favorecidos. Tal prática, portanto, é totalmente incoerente. Segundo lugar, segundo motivo para não fazer acepção de pessoas. Ele vai trabalhar isso aí. Versos 8 e 9. Vamos lá? O que diz aí? Se, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem.
Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Então, além de incoerente, a lei de Deus, que é chamada aí de lei da liberdade, não é isso? Ela proíbe que eu e você façamos acepção de pessoas. 3 destaques aqui nesses versos 8 e 9. Primeiro, Deus estabeleceu uma lei régia. A palavra régia aqui é a lei que rege todas as outras. Como é que usa lá diz que a Constituição, ela tem aquelas, não sei o que, pétreas, né? Como é que é? Então, ele está dizendo aqui, a lei rege, a lei que rege todas as outras é o amor. Não é isso que ele coloca aí? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei. O amor cumpre a lei. Quando você faz acepção de pessoas, você está quebrando essa lei, que é a lei rege, a lei maior. Deus estabeleceu uma lei régia, uma lei suprema, do soberano rei, publicada na Bíblia. Régia significa suprema, pode ser a lei que faz reis e que é apta para os reis. Essa é a ideia. Segundo, aqui nesse versículo, essa lei régia, ela é identificada como o amor ao próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa lei régia de amor ao próximo é precedida do amor a Deus. Quem ama a Deus e ao próximo cumpre a lei. E aí ele vai argumentar nesse versículo, claramente, ele vai dizer assim: quem faz acepção de pessoas comete injustiça e transgride a lei real. E aí ele vai usar um argumento aqui, ele diz assim: quem quebra um mandamento, quebra o quê? Todos. Se você quebra essa lei régia, ele vai dizer, veja aí que ele vai argumentar, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Irmão, se a gente não passar no Enem aqui da acepção de pessoas, nós estamos lascados. O amor rege todos os nossos relacionamentos. Eu quero chamar a sua atenção também, porque aqui vem o último argumento dele no texto. Último argumento. Deus julgará as pessoas que fazem acepção de pessoas. Veja lá, no versículo 12, falai de tal maneira, e de tal maneira o que? Procedeis. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Preste atenção, que nós seremos julgados duplamente. Julgados por aquilo que falamos contra o outro, na acepção de pessoas. Falai de tal maneira. Esta afirmação de Tiago se coaduna com o que Jesus ensinou. Jesus diz lá: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, cuidado com o que você fala. Você vai ser julgado por aquilo que você fala. Mas ele endurece aí, ele diz: nós seremos julgados por nossos atos e atitudes. E de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados. A maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira, está sendo julgada por Deus. Então coloca isso na sua mente, no seu coração, quando você trata as pessoas. Quebrando o mandamento de Deus.
né, sendo incoerente na sua prática, você terá Deus como juiz, aquele que vai lhe punir por isso. Tiago está dizendo aí, gente, Tiago está dizendo que seremos julgados pela lei da liberdade. O que significa essa lei? A lei da liberdade é a presença do Espírito Santo dentro de nós. E onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. O cristão, ele vive sob a lei da liberdade. Porque nós, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos combater esse problema sério que nós temos dentro de nós, que se chama acepção de pessoas. A lei no Antigo Testamento exigia, mas não dava condição. O crente dizia no Antigo Testamento, eu quero, mas não consigo. Mas agora, você pode, você consegue. Não você, mas o poder do Espírito Santo. O cristão vive sobre a lei da liberdade, sob a direção do Espírito. Nesta lei, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que ele está colocando aqui, não tira do contexto não, né? Ele diz assim, versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Se você não usa de misericórdia, você não vai o quê? Receber misericórdia. Mas se você usa misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre o julgamento. Deu para entender? E a Bíblia diz, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos o quê? Colher. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa igreja, ela possa ser uma igreja que lute, que batalhe contra esse negócio chamado acepção de pessoas. Que os ricos sejam humildes, que os pobres também não sejam soberbos, né? Todos nós entendamos que se somos alguma coisa é por causa de Cristo. E em Cristo nós somos todos iguais. Iguais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conduza. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Porque a tua palavra, ela é um espelho, como diz Tiago. E quando nós chegamos diante dela, ela mostra todas as nossas imperfeições, todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque nós estamos debaixo ou sobre a lei da liberdade do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a combater isso dentro do nosso coração. Todo preconceito, toda parcialidade, muitas vezes travestido com outros nomes, mas nós somos preconceituosos, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça igual a Cristo, que não fazia acepção de pessoas, que não aceitava suborno, que não praticava a parcialidade. Nos ajude, Senhor, nos dê a tua direção e o poder do teu Santo Espírito. Nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.